Olha o que Chico Xavier falou sobre a morte. Você já se perguntou o que acontece quando fechamos os olhos pela última vez nesta vida? A morte, esse mistério que tanto nos assusta, foi um dos temas mais profundos e consoladores abordados por Chico Xavier ao longo de sua jornada mediúnica. Para nosso amado médium, a morte nunca representou o fim, mas um recomeço, uma passagem, uma transformação que nos leva a continuar nossa jornada em outra dimensão da vida. Hoje vamos mergulhar nas revelações de Chico sobre esse momento, que todos nós, sem exceção, iremos vivenciar. Geralmente sentimos-nos na posição de quem teme o processo da desencarnação, mas na maioria das vezes nós, segundo informação dos amigos espirituais, não chegamos a sentir a presença da morte, porque eles nos dizem que a todos os dias nós fizemos exercício da morte através do sono e da ressurreição pela manhã, quando despertamos e levantamos o nosso corpo. Chico Xavier, com sua doçura característica, sempre falava da morte com uma naturalidade surpreendente. Para ele, morrer era tão natural quanto nascer. Ambos são processos de transição que fazem parte da jornada eterna do espírito. Através de sua mediunidade abençoada, Chico nos trouxe mensagens que transformam o nosso olhar sobre a morte, substituindo o medo pelo entendimento e a desesperança pela certeza da continuidade da vida. Deixe nos comentários Vida Além Vida e vamos juntos fortalecer essa compreensão libertadora. Em suas inúmeras obras psicografadas, Chico Xavier nos apresentou a morte não como um fim trágico, mas como um despertar para uma realidade mais ampla. Ele costumava dizer que a morte é apenas uma mudança de endereço da alma. Saímos do endereço físico para retornar ao nosso verdadeiro lar espiritual, de onde viemos antes de nascer e para onde voltamos ao desencarnar. Um dos aspectos mais reconfortantes dos ensinamentos de Chico sobre a morte é a certeza do reencontro com aqueles que amamos. Através de milhares de mensagens psicografadas de espíritos para seus familiares na Terra, o médium mineiro nos trouxe provas consoladoras de que nossos entes queridos continuam vivos, conscientes e muitas vezes próximos a nós, mesmo após deixarem o corpo físico. Chico Xavier, inspirado por seu mentor Emmanuel, explicava que o momento da morte é, na verdade, um momento de libertação. O espírito, que esteve temporariamente ligado ao corpo durante a encarnação, finalmente se liberta das limitações da matéria e retorna à sua condição natural de ser livre e consciente. É como alguém que tira uma roupa pesada depois de um longo dia de trabalho. Há um alívio, uma sensação de leveza e liberdade. Em suas palestras e entrevistas, Chico frequentemente descrevia o processo da morte baseado nos relatos que recebia do mundo espiritual. Segundo ele, na maioria dos casos, o desligamento entre corpo e espírito acontece gradualmente. Primeiro, o cérebro físico para de funcionar, mas o corpo espiritual, ou perispírito, continua ativo, permitindo que a pessoa tenha consciência do que está acontecendo ao seu redor. É comum, segundo Chico, que o espírito recém-desencarnado permaneça por algum tempo próximo ao seu corpo, observando os procedimentos funerários e a reação de seus familiares. Uma das revelações mais surpreendentes trazidas por Chico Xavier sobre a morte é que, em muitos casos, somos recebidos no mundo espiritual por entes queridos que partiram antes de nós. Esses espíritos amigos vêm nos auxiliar na transição, acalmando nossos temores e nos ajudando a compreender nossa nova condição. Em inúmeras mensagens psicografadas, espíritos relatavam o consolo de encontrar pais, mães, filhos ou amigos esperando por eles no momento da passagem. Chico Xavier também nos explicava que o estado de consciência após a morte está diretamente relacionado à maneira como vivemos. Aqueles que cultivaram valores espirituais, que praticaram o bem e desenvolveram o amor ao próximo, geralmente têm uma transição mais tranquila e consciente. Já aqueles que se apegaram demais aos bens materiais, que alimentaram ódios e ressentimentos, ou que praticaram ações prejudiciais aos outros,
podem experimentar períodos de confusão ou sofrimento até que compreendam sua nova realidade. Um aspecto tocante dos ensinamentos de Chico sobre a morte é que, segundo ele, ninguém morre sozinho do ponto de vista espiritual. Mesmo aqueles que partem em completa solidão física são amparados por benfeitores espirituais que os auxiliam na passagem. Chico nos assegurava que a misericórdia divina nunca abandona seus filhos, especialmente em momento tão importante de transição. Nas obras psicografadas por Chico Xavier, especialmente naquelas ditadas por André Luiz, encontramos descrições detalhadas do que acontece após a morte. Segundo esses relatos, o espírito desencarnado passa por um período de adaptação à vida espiritual, que pode variar de acordo com seu estado evolutivo e as circunstâncias de sua desencarnação. Alguns se adaptam rapidamente, enquanto outros podem levar mais tempo para compreender sua nova condição. Um dos conceitos mais importantes trazidos por Chico Xavier sobre a morte é o de que continuamos sendo exatamente a mesma pessoa após desencarnar. Não nos transformamos subitamente em anjos ou demônios. Mantemos nossa personalidade, nossos conhecimentos, nossas virtudes e defeitos. A única diferença é que não temos mais o corpo físico. Como dizia Emmanuel, através da psicografia de Chico, a morte não nos faz melhores nem piores, apenas nos revela como realmente somos. Chico Xavier nos ensinava que a morte não interrompe os laços de amor verdadeiro. Ao contrário, esses laços se fortalecem, pois o amor transcende as barreiras da matéria. Em inúmeras mensagens psicografadas, espíritos relatavam que continuavam amando seus entes queridos na Terra e que acompanhavam de perto suas vidas, tentando inspirá-los e protegê-los na medida do possível e permitido pelas leis espirituais. Uma revelação particularmente reconfortante, trazida por Chico Xavier, é que os espíritos desencarnados podem nos visitar durante o sono. Segundo ele, enquanto nosso corpo físico repousa, nosso espírito fica mais livre e pode, temporariamente, encontrar-se com entes queridos no plano espiritual. Embora nem sempre nos lembremos desses encontros ao acordar, eles deixam em nosso íntimo sensações de paz e consolo que nos ajudam a suportar a saudade. Chico Xavier nos explicava que a forma como reagimos à morte de um ente querido pode afetar significativamente o bem-estar desse espírito. Quando nos desesperamos, quando nos revoltamos contra Deus ou quando nos entregamos a uma tristeza inconsolável, criamos vibrações negativas que podem perturbar e até mesmo prender o espírito recém-desencarnado à Terra, dificultando sua adaptação à vida espiritual. Por outro lado, quando aceitamos a desencarnação com serenidade, quando oramos pelo bem-estar do ente querido e quando continuamos nossa vida cultivando bons sentimentos, ajudamos o espírito em sua nova jornada. Em diversas ocasiões, Chico Xavier falou sobre a importância da preparação para a morte. Para ele, essa preparação não consistia em ter medo ou obsessão pelo fim da vida física, mas em viver de forma consciente, cultivando valores espirituais que nos serão úteis após a desencarnação. Como dizia Emmanuel através de Chico, a melhor forma de se preparar para a morte é aprender a viver bem, praticando o bem e desenvolvendo o amor ao próximo. Um dos aspectos mais belos da visão de Chico Xavier sobre a morte é que ela não separa definitivamente as pessoas que se amam. Segundo o médium, aqueles que partiram continuam acompanhando a jornada dos que ficaram. E um dia, todos voltarão a se encontrar na vida espiritual. Essa certeza era fonte de consolo para milhares de pessoas que buscavam Chico após perderem entes queridos. Nas mensagens psicografadas por Chico Xavier, os espíritos frequentemente relatavam que, após um período inicial de adaptação, retomavam seus estudos e atividades no mundo espiritual. Segundo esses relatos, o plano espiritual é um mundo de trabalho, aprendizado e evolução, não de ociosidade ou contemplação eterna. Muitos espíritos descreviam suas atividades de auxílio a outros espíritos ou mesmo a encarnados em momentos de dificuldade. Chico Xavier explicava que, embora a morte do corpo físico seja inevitável, a forma como ela ocorre pode variar muito de acordo com o merecimento e as necessidades evolutivas de cada espírito. Para alguns, a morte vem suavemente, como um adormecer tranquilo,
Para outros, pode envolver sofrimento físico, que serve como um processo de purificação ou resgate de débitos kármicos. Em todos os casos, porém, a misericórdia divina está presente, proporcionando o amparo necessário de acordo com as possibilidades de cada um. Um ponto importante que Chico Xavier sempre enfatizava é que a morte não é uma punição divina, mas um processo natural e necessário na evolução do espírito. Assim como não podemos permanecer eternamente no útero materno, também não podemos ficar indefinidamente no mesmo corpo físico. A morte representa o nascimento para uma nova fase da existência, tão natural e necessária quanto o nascimento para a vida terrena. Nas obras psicografadas por Chico, especialmente naquelas ditadas por André Luiz, encontramos a descrição de diversas colônias espirituais, verdadeiras cidades no plano espiritual, onde os espíritos desencarnados vivem, trabalham e se desenvolvem. Segundo esses relatos, após a morte, cada um é encaminhado para a comunidade espiritual mais adequada ao seu estado evolutivo e às suas necessidades de aprendizado. Chico Xavier nos ensinava que a oração pelos que partiram é extremamente benéfica. Segundo ele, nossas preces enviam vibrações de amor e luz que auxiliam os espíritos desencarnados, especialmente aqueles que ainda estão em processo de adaptação à vida espiritual ou que estão passando por algum tipo de sofrimento. A oração seria, assim, uma forma de continuarmos ajudando nossos entes queridos, mesmo após sua partida física. Um aspecto reconfortante da visão de Chico Xavier sobre a morte é que, segundo ele, as crianças que desencarnam são recebidas com especial carinho no mundo espiritual. Espíritos especializados no cuidado infantil se encarregam de acolher essas crianças, proporcionando-lhes amor, educação e as condições necessárias para que continuem seu desenvolvimento. Em muitas mensagens psicografadas, mães recebiam notícias consoladoras sobre o bem-estar de seus filhos no plano espiritual. Chico Xavier também explicava que o suicídio não é uma solução para os problemas da vida, mas uma complicação ainda maior. Segundo ele, aqueles que interrompem voluntariamente a própria vida terrena enfrentam um sofrimento intenso após a desencarnação, não como punição divina, mas como consequência natural de seu ato. No entanto, mesmo nesses casos, a misericórdia divina se faz presente e, eventualmente, esses espíritos recebem o auxílio necessário para compreender seu erro e retomar seu caminho evolutivo. Nas mensagens psicografadas por Chico Xavier, encontramos inúmeros relatos de espíritos que, após a morte, puderam compreender melhor o sentido de suas provações na Terra. Dores que pareciam injustas ou sem sentido durante a vida física eram posteriormente reconhecidas como oportunidades de crescimento e redenção espiritual. Essa compreensão mais ampla da vida é um dos benefícios da perspectiva que se adquire após a desencarnação. Chico Xavier nos explicava que a saudade que sentimos de quem partiu não é unilateral. Os espíritos desencarnados também sentem saudades de seus entes queridos na Terra. A diferença é que eles têm uma compreensão mais ampla da situação e sabem que o reencontro é apenas uma questão de tempo. Como dizia o próprio Chico, a saudade é o amor que fica quando a pessoa amada se vai. Um ponto importante destacado por Chico Xavier é que a morte não resolve automaticamente todos os problemas ou limitações do espírito. Aqueles que tinham vícios, por exemplo, podem continuar sentindo a necessidade da substância viciante, mesmo após desencarnar. Da mesma forma, sentimentos como ódio, inveja ou ressentimento não desaparecem magicamente com a morte. Daí a importância de trabalharmos nosso aperfeiçoamento moral enquanto estamos encarnados. Nas obras psicografadas por Chico Xavier, especialmente naquelas ditadas por Emmanuel, encontramos a explicação de que a morte faz parte do plano divino para a evolução dos espíritos. Através das múltiplas experiências de vida e morte, vamos gradualmente desenvolvendo nossas potencialidades divinas latentes, até atingirmos a perfeição relativa a que estamos destinados. Chico Xavier nos ensinava que não devemos temer a morte, mas encará-la com serenidade e confiança na bondade divina. Para ele, o medo da morte é resultado do apego excessivo à matéria e do desconhecimento das leis espirituais. À medida que compreendemos a realidade da vida após a morte,
e a justiça perfeita que rege o universo, esse medo vai sendo substituído pela confiança no futuro espiritual que nos aguarda. Um dos relatos mais tocantes compartilhados por Chico Xavier sobre a morte é que, no momento da desencarnação, muitas pessoas têm uma visão panorâmica de toda a sua vida. Em questão de segundos, revisam as principais experiências que viveram, as escolhas que fizeram, as oportunidades que aproveitaram ou desperdiçaram. Essa revisão serve como um primeiro balanço da encarnação que se encerra e ajuda o espírito a compreender seu estado atual. Nas mensagens psicografadas por Chico Xavier, muitos espíritos relatavam que, após a desencarnação, passaram por um período de sono reparador antes de despertarem plenamente para a realidade espiritual. Esse sono, segundo os relatos, seria mais prolongado para aqueles que passaram por doenças longas ou sofrimentos intensos antes da morte, funcionando como um processo natural de recuperação das energias espirituais. Chico Xavier explicava que, embora a morte física seja inevitável, sua hora e circunstâncias podem variar de acordo com nossas escolhas e ações. Segundo ele, quando vivemos de acordo com as leis divinas, respeitando nosso corpo e cultivando pensamentos positivos, tendemos a ter uma vida mais longa e uma desencarnação mais tranquila. Por outro lado, quando abusamos do corpo ou alimentamos pensamentos negativos, podemos abreviar nossa permanência na Terra. Um aspecto fascinante revelado por Chico Xavier é que, segundo os espíritos que se comunicavam através dele, a morte não significa o fim da beleza, da arte, da música ou de qualquer outra expressão nobre do espírito humano. Ao contrário, no mundo espiritual, essas manifestações atingem níveis de perfeição e beleza inimagináveis para nós, pois não estão limitadas pelas restrições da matéria. Chico Xavier nos ensinava que a morte de uma pessoa amada, embora dolorosa para os que ficam, muitas vezes representa uma bênção para quem parte, especialmente após períodos prolongados de sofrimento físico. Como ele costumava dizer, a morte é dolorosa apenas para quem não a compreende. Para o espírito que parte após cumprir sua missão, ela é libertação e júbilo. Nas obras psicografadas por Chico, especialmente nos livros de André Luiz, encontramos a descrição de hospitais e casas de recuperação no plano espiritual, onde espíritos recém-desencarnados recebem tratamento e auxílio para se adaptarem à nova vida. Nesses locais, médicos e enfermeiros espirituais trabalham incansavelmente para aliviar sofrimentos e ajudar na reabilitação dos que chegam com desequilíbrios físicos ou emocionais. Um ponto importante enfatizado por Chico Xavier é que, embora a desencarnação seja um processo natural e inevitável, não devemos buscá-la antes da hora determinada pelo plano divino. Cada momento que passamos na Terra é precioso para nossa evolução espiritual e devemos aproveitá-lo ao máximo, cumprindo com amor e dedicação as tarefas que nos foram confiadas. Nas mensagens psicografadas por Chico Xavier, os espíritos frequentemente expressavam gratidão pelas orações e pensamentos amorosos que recebiam de seus entes queridos na Terra. Segundo esses relatos, tais vibrações positivas chegam até eles como luzes confortadoras, ajudando-os em sua jornada no mundo espiritual. Isso nos mostra que podemos continuar auxiliando aqueles que amamos, mesmo após sua partida física. Chico Xavier nos explicava que, após a morte, cada um colhe os frutos do que plantou durante a vida terrena. Aqueles que praticaram o bem, que foram solidários, que buscaram viver de acordo com os ensinamentos de Jesus, encontram paz e alegria no mundo espiritual. Já aqueles que causaram sofrimento aos outros, que foram egoístas ou praticaram o mal, precisam enfrentar as consequências de seus atos até que se arrependam sinceramente e busquem a reparação. Um aspecto reconfortante dos ensinamentos de Chico Xavier sobre a morte é que, segundo ele, nunca é tarde para o arrependimento sincero e a mudança de rumo. Mesmo nos últimos momentos de vida, uma pessoa pode voltar-se para Deus com sinceridade e iniciar seu processo de redenção espiritual. Como dizia Emmanuel, através da psicografia de Chico, para o amor divino, não há situação irremediável ou alma irrecuperável. Nas obras psicografadas por Chico Xavier, encontramos relatos de espíritos que, após a desencarnação, puderam finalmente compreender o verdadeiro sentido da vida
e da morte. Como escreveu um desses espíritos, só agora entendo que não vim à Terra para acumular bens materiais ou conquistar posições de destaque, mas para desenvolver virtudes como o amor, a humildade e a caridade, que são os únicos valores que realmente importam na vida espiritual. Para finalizar nossa reflexão sobre o que Chico Xavier nos ensinou a respeito da morte, vale lembrar suas palavras sempre amorosas e consoladoras. A morte é apenas uma mudança de endereço da alma. Saímos de uma casa menor para uma casa maior. E quando a saudade aperta, lembre-se, os que partiram não estão ausentes, apenas invisíveis aos nossos olhos físicos. Eles continuam nos amando e nos acompanhando de perto, esperando o dia do reencontro feliz na verdadeira pátria, que é o mundo espiritual. Queridos irmãos e irmãs que nos acompanham no canal Espírito de Luz, que as palavras de Chico Xavier sobre a morte possam trazer consolo ao seu coração e uma nova compreensão sobre esse momento de transição que todos nós vivenciaremos um dia. Lembre-se, a morte não é o fim, mas o início de uma nova etapa na jornada eterna do espírito imortal que somos. Se você se sentiu tocado por essa mensagem, deixe seu like, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações para não perder nossos próximos conteúdos. Compartilhe esse vídeo com alguém que está passando pela dor da perda de um ente querido ou que tem medo da morte. Às vezes, uma palavra de consolo e esperança pode fazer toda a diferença para quem sofre. Que a luz do conhecimento espírita e a certeza da vida além da morte tragam paz ao seu coração. Até nosso próximo encontro aqui no Espírito de Luz, onde continuaremos compartilhando as mensagens consoladoras de Chico Xavier. Muita paz e luz em sua jornada.